Bom, agora nós vamos continuar conversando com gente querida aqui. Nós vamos receber o doutor. Cadê os dados do doutor aqui para mim? Cadê os dados do doutor para mim aqui? Peraí, já vai. Opa. Senta aqui, doutor. Acho que eu pego a pessoa. Isso, pega uma aguinha aí pro doutor. Isso, vou pegar. Senta direitinho. Aí, querido, seja muito bem-vindo. É o doutor Márcio Coelho. Márcio Coelho. Prazer é todo que meu. já esteve aqui com a gente a semana passada, né? Sim. E agora vai estar toda quarta-feira aqui com a Ótimo. gente, né? Porque para falar sobre questões trabalhistas, né? Temos muito que conversar. Temos muito. O que nós vamos falar hoje, doutor? Bom, nós temos vários assuntos que eu coloquei em pauta. O primeiro deles, se me permitir, eu vou ver aqui na minha pauta. Deixa eu pegar meu óculos. Na minha idade já. Mas vamos lá. O doutor tem um escritório que ele está há 40 anos, né? Não, eu estou há 40 anos, mas tem que somar com o tempo do meu pai, que é mais 40. Que mais 40, são 80 anos esse escritório, é um escritório tradicionalíssimo, né? Então, é importantíssimo a gente falar sobre ele, né? E porque é isso, é o tipo da advogado, você tem que confiar, né? Então, um escritório que tem 80 anos é um escritório sério, que se manteve aí, né? Muito então, obrigado. é muito importante. Então, o trabalho insalubre é considerado nas concessões das aposentadorias como é que se comprova o trabalho insalubre? Sim, o trabalho insalubre, ele é considerado para efeito de aposentadoria. O homem que trabalha em condição insalubre, ele terá direito a um acréscimo no tempo de contribuição da ordem de 40%. Tá. E a mulher, trabalhando em insalubre, terá um acréscimo no tempo de contribuição dela de 20%. Como que se faz a prova do trabalho insalubre para efeito de aposentadoria? Muitas pessoas supõem, acreditam, que recebendo o adicional de insalubridade no holerite já estaria ali comprovado o trabalho insalubre. Entretanto, para efeito de aposentadoria, é exigido 2 documentos básicos. O INSS exige para considerar esse tempo, qual seja o PPP e o laudo técnico. O PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Tá. E o laudo técnico, esses 2 documentos, eles são obtidos na empresa onde a pessoa trabalhou. Fica a recomendação... A empresa é obrigada a Sim, dar o departamento esse documento. pessoal. Fica a recomendação que no momento que aquele trabalhador ou trabalhadora deixar aquela empresa, solicitar esses documentos. Porque no dia da aposentadoria deles, quando eles forem pleitear a aposentadoria, o INSS exigirá esses documentos. O que acontece? O trabalhador não sabe, desconhece, não solicita esses documentos. Chega no momento da aposentadoria, Aí, a empresa às vezes desapareceu, às vezes não nem existe mais. Então, daí a recomendação que eu faço para aqueles trabalhadores que trabalham em condições insalubres, solicitem esses documentos no momento em que deixarem o emprego. perfeito, maravilha. Agora, com 15 anos de contribuição, eu posso me aposentar por idade? Então, hoje nós temos a seguinte situação. Para aposentar por idade, é necessário os 15 anos de contribuição. Porém, a mulher tem que ter 62 anos de idade. E o homem, 65 anos de idade. Muitas pessoas falam para mim, olha, eu já tenho 15 anos, eu vou parar de contribuir. Quando chegar a minha idade, eu me aposento. O problema aí é que, deixando de contribuir, ela perde a qualidade segurada. Amanhã ou depois, se precisar de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez causada por uma doença grave,
ela não terá esse direito. Por isso é melhor falar assim, com um mínimo de 15 anos de contribuição, sim, né? sim. Que é porque de repente tem gente... Eu, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tinha muito mais tempo de contribuição, né? Sim. E é isso, não tem jeito, você tem que contribuir, porque se parar, você perde o direito. Então, né? digamos assim, os benefícios à disposição do trabalhador pelo INSS é um seguro social. Uhum. Nós não sabemos o dia de amanhã. Sim. Se vamos precisar de um auxílio-doença ou se vamos precisar de uma aposentadoria por invalidez. Se nós ficarmos esperando com os 15 anos a chegada da idade, pode ser que nesse período haja necessidade de auxílio-doença, haja necessidade de uma aposentadoria. E aí, então, ocorre que a pessoa fica numa situação muito difícil. Sim. Agora, a revisão da vida toda para os aposentados acabou. O que é que aconteceu? Pois é, pois é. Isso era uma grande esperança do trabalhador aposentado, a revisão da vida toda. Ela permitia o recálculo da aposentadoria. Os aposentados teriam um acréscimo no valor da aposentadoria. E os tribunais inferiores começaram realmente a conceder, dando procedência aos pedidos de revisão da vida. Porém, esse caso foi bater na porta do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo não, né? O mesmo aconteceu com a desaposentação. Outra grande esperança dos trabalhadores de ter uma diferença aumentada no valor da sua aposentadoria. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal disse não também. Os aposentados não têm muita sorte lá não, viu, Leon? É porque, na verdade, eu acho que seria uma conta que o Brasil teria que pagar e que não teria como, né? Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Por isso que Nós eles temos vetam. aí uma balança, né? De um lado, nós temos os recursos gerados pela Previdência Social. Isso. E do outro lado da balança, nós temos aí os direitos que os trabalhadores possam ter, né? A reforma da Previdência, ela reduziu muito os valores do benefício, como também dificultou em demasia a conquista desses benefícios. Perfeito. Eu acho que o trabalhador já está pagando a parte dele. Exatamente. Merecia, né? Mas... É verdade. Mas sempre tem o mais. Mas sempre tem. Sempre tem. Agora, trabalhador que sofre um acidente no trabalho e não se recupera plenamente, ele tem algum direito? Tem sim. Esse é um direito praticamente desconhecido do trabalhador, que é o auxílio acidente de 50%. Esse ano, de acordo com as últimas estatísticas, ano passado, nós tivemos 500 mil de acidentes. Desse 500 mil de acidentes, muitos ficam com uma incapacidade parcial. Tá. É um punho que não mexe direito, que dificulta o trabalho. É um dedo que fica paralisado em função da prensa, ou então a pessoa tropeça no serviço e acaba ficando com um tornozelo ruim. Essas pessoas que se encontram nessa situação, após a cessação do auxílio-doença, teriam o direito de receber o auxílio acidente de 50%. É um benefício mensal, pago ao trabalhador, correspondendo, a grosso modo, a metade do salário. Veja você. E se ele se aposenta, ele continua recebendo Ele continua recebendo esse benefício mês a mês, podendo trabalhar, quem paga é o INSS, podendo trabalhar na empresa que ele quiser. Não importa quantos anos faltarem para a aposentadoria. Ah, entendi. Vamos supor, é uma pessoa que com 30 anos de idade sofre um acidente, fica com uma sequela. E ele vai se aposentar, digamos, quando tiver 50 anos, 60 anos, enfim. Estamos falando aqui de um benefício que ele pode receber mês a mês. Então, quer dizer, se ele arrumar um outro emprego... Pode, à vontade, ele ou não no mesmo emprego. Ele vai continuar recebendo Pode esse acumular direito. com o salário, Perfeito. Sem problema nenhum. Esse é o benefício grande e desconhecido da população trabalhadora
O senhor tenha certeza disso. Maravilha. Única exigência da lei: contrato de trabalho anotado quando sofreu o acidente e a sequela. Não precisa ser a perda de um braço ou alguma coisa horrorosa assim. Sei. Entendeu? Pode ser um tornozelo que não movimenta, que o trabalhador manca. Pode ser um... Agora, quem é que avalia isso? São os peritos? Então, hoje em dia, quem avalia isto são, inicialmente, os peritos do INSS. Ou seja, cessou o auxílio-doença, constatando que aquele trabalhador apresenta uma incapacidade, não digo aposentadoria, não é isso que eu estou falando. Um benefício é uma incapacidade intermediária. Dificulta a pessoa. A pessoa, para trabalhar, apresenta uma dificuldade. Deveria de receber esse benefício automaticamente com a cessação do auxílio-doença. Infelizmente, isso hoje não ocorre. No passado ocorria. Hoje, a grande maioria dos trabalhadores portadores de uma sequela, que não se recuperaram plenamente, tem alta do auxílio-doença, pura e simplesmente sem a concessão desse auxílio-acidente. Deveriam de receber. E se a pessoa perceber e for ao perito, o perito é obrigado aí é o seguinte, então, poderá ser questionada essa situação na justiça. O trabalhador entra na justiça, pleiteia ali o seu benefício, haverá um perito para avaliar essa pessoa e aí conquistar o direito que é dele. Infelizmente, isso ocorre, é uma exceção. A grande maioria dos trabalhadores desconhece. Não é que não querem. Passa batido, né? Desconhece. Passa batido. O silêncio milita a favor do INSS. Agora tem uma pergunta aqui de uma companheira nossa para o senhor. Boa tarde, Leão. Queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu sou pensionista do meu ex-marido e agora ele está com raiva, diz que vai tirar a pensão. Tem como? Não. Obrigada. É a aula de Heliópolis, acho que é isso. Bom, Alda de Heliópolis. Eu acho aí que temos duas situações. Nós estamos falando aqui, a pensão do INSS só é concedida em caso de morte do marido. Eu acho que ela se refere a uma separação judicial, que é uma outra situação, e ela recebe a pensão do marido em função dessa separação. Da separação. Se houve é isso, né? Se houve uma decisão judicial, o marido não pode, a seu bel prazer, parar de pagar. Certo. Isso não existe. Agora, essa pensão é para os filhos, ou é dela? Depende aí. Né? Nós estamos falando aí de uma separação judicial. Se tiver filhos, também será compartilhada com os filhos. Sendo menores, é ela que recebe em nome dos filhos. Tá. Então, eu acho muito... Oi? Ele não tem o poder de tirar. Acho, não. Não, ele mas teria que entrar com uma ação para tentar desconstituir esse direito. Ele não pode, a seu bel prazer, parar de pagar. Até porque parar de pagar a pensão alimentar da cadeia. Não, sim, mas a minha dúvida era outra. Se ela não tiver filhos, ela também recebe a pensão? Certo? Se ela precisar, se ela não tiver nenhum emprego, se ela não tiver nenhuma fonte de sustento, ela pode pleitear perfeitamente. Tá. Porque eu achava que só em caso de ter filhos é que essa pensão era paga. Não. Às vezes a mulher tem uma deficiência, por exemplo. Entendi. Às vezes a mulher não tem. Mas não é qualquer caso que a mulher consegue. Não. Aí, hoje em dia, as separações, elas estão sendo ditadas, cada um cuida da sua parte, né? Porque normalmente hoje a mulher trabalha, a mulher tem seu emprego e tudo mais, ela também não vai pedir pensão, até porque o juiz não vai dar. Isso, é isso. Mas que eu queria saber. Isso é um caso. Agora, existem casos e mais casos. Entendi. Agora, quais são as principais doenças que podem ser adquiridas em razão da natureza do trabalho? Puxa vida, isso aqui nós teríamos que ter um programa inteiro para falar sobre isso. Mas vamos falar nas principais. Tá? Uma delas é o movimento repetitivo. O movimento repetitivo está presente em várias profissões.
está presente, por exemplo, nos bancários, no teclado dos bancários. Operador. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Tá presente no pessoal de telemarketing, tá presente nas linhas de produção, né, que as pessoas Sim. embalam, qualquer Faz sempre aquele movimento repetitivo. Né? Tudo isso é movimento repetitivo. Tudo isso causa uma doença perfeitamente identificada chamada tendinite. As tendinopatias. Sim. Dependendo do movimento repetitivo que o trabalhador faça, ele pode ter uma bursite, tá, que é provocada, no caso, por um movimento pode repetitivo. Pode ser no punho, pode ser Sim, no senhor. ombro, pode ser no cotovelo, é epicondilite e por aí vai. Essa é uma doença que eu diria até que é quase que uma epidemia. Outra doença também bastante característica são as lesões de esforço provocadas no trabalho, mais carregando pesado. Peso. Os pedreiros, né? Não só pedreiros, mas também enfermeiros, os paleteiros do supermercado. A caixa de supermercado, quando pega aquele engradado de refrigerante e vai passar na leitora, só que ela faz isso quantas vezes por dia? E acaba, às vezes, desenvolvendo uma lesão na coluna, que é uma lesão de esforço. Nem todos os trabalhadores desenvolvem essa doença, essa lesão, mas muitos como não, muitos desenvolvem. Esses dois, a tendinopatia e a lesão de esforço, são aqueles que são mais ocorrendo, características. Mas vem correndo por fora a síndrome de burnout. Pois é. É que é essa outra hoje, que tem muito a ver com a minha profissão, com o jornalismo, né? Com pressão. Com essa coisa de pressão. Às vezes os médicos também podem ter, né? Sim. Onde houver um ambiente negativo de trabalho e que interfira no equilíbrio emocional do trabalhador, ele pode desenvolver a síndrome de burnout. Pressão exagerada no trabalho. Que é mais difícil de comprovar? Hoje sai diagnósticos. Isso aí passa por uma triagem no próprio INSS e a pessoa sai com um diagnóstico de síndrome de burnout. Um advogado alerta a essa síndrome de burnout, vai pesquisar de onde que ela desenvolveu essa doença. Normalmente é no trabalho. A cobrança exagerada, a obsessão de produção faz com que a pessoa fica com uma crise de ansiedade muito grande em querer produzir, sábado, domingo, sempre pensando no trabalho. Não que tenha que produzir, mas fica com aquilo na cabeça. E desenvolve a síndrome do burnout. Maravilha. Doutor, eu queria passar a tarde aqui. Tem um monte de perguntas para o senhor, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas na próxima quarta-feira a gente continua, então. Doutor Márcio Gomes, eu queria que o senhor desse os seus contatos aqui. Os meus contatos para o meu escritório é www.advmcoelho.com.br. Temos também o Zap que está aí. Eu já estou, meus cabelinhos brancos já não me lembro bem. O Zap é o quê? Escritório Márcio Coelho, é isso? Isso, esse é do... Esse é o Facebook, né? Do Facebook. O ADVM Coelho, Instagram. Né? É o Instagram. E tem o outro que é ADVM Coelho também, né? Para aqueles que detestam a internet, meu telefone é 11 3107 2711. 11 3107 2711. Perfeito. Doutor Márcio, muito obrigado e a gente vai estar junto na próxima quarta-feira. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Um abraço enorme.